Independente de morar no Brasil, falar português e do filho só ter amigos que falam português, uma das justificativas que levam pais a matricular pequenas crianças em escolas de língua estrangeira para que aprendam um segundo idioma é a possibilidade de lhes dar um futuro melhor no mundo globalizado de hoje. Olá, pessoal! Bem-vindos ao Infinito Afeto, hoje com o tema Aquisição da Segunda Língua, Desejo dos Pais ou Conflito nas Crianças. Você pode imaginar como é para uma criança estar em meio a outras crianças, as quais não se interessam por ela porque ela não consegue se comunicar, contar sobre o que sabe fazer ou compartilhar brincadeiras? E após a escola, com que amigos ela vai dividir as experiências boas ou ruins que vivenciou na escola de língua estrangeira, se eles e sequer seus familiares falam essa língua? No entanto, além da questão do status que supostamente o aprendizado de uma língua estrangeira proporciona, e em nome da criança presente no imaginário dos pais, os pais desconsideram os desejos e o sofrimento psíquico da criança real que está diante deles, por acreditar que este é o preço que se deve pagar em nome de um futuro melhor e que em nome desse futuro a criança logo se acostumará. No entanto, não é bem assim. O aprendizado de uma língua é um processo complexo. Para se falar uma segunda língua sem sotaque, a criança precisa estar envolvida afetivamente com alguém nativo na língua estrangeira desde seu nascimento ou até, pelo menos, a idade dos 2 anos. Caso isso não ocorra, e após essa idade, ela poderá falar bem, mas será sempre considerada pelos falantes nativos uma estrangeira naquela língua. A língua estrangeira é, por definição, uma língua que precisa ser pensada para ser aprendida, porque tem como referência a primeira língua, aquela da primeira infância, a língua na qual a criança foi maternada. O cotejamento, a comparação e a equiparação que ocorre entre a primeira e a segunda língua nunca são sem importância. Tradicionalmente, contudo, a didática das escolas nas quais se ensina a língua estrangeira não se interessa por esse conflito e sequer tem procurado analisar o conflito existente entre a língua materna do aprendiz e a língua que os pais querem que o aprendiz aprenda. No que diz respeito à constituição da identidade do sujeito discursivo, a língua, para que se possam traduzir sentidos, precisa ser atravessada pela história do sujeito. Ao aprender uma nova língua, a criança já traz consigo uma longa história com a sua língua primeira. História essa que sempre interferirá em sua maneira de abordar a língua estrangeira. No entanto, acreditando que a criança possa falar como nativo e da necessidade de seduzir os pais para essa possibilidade, as escolas negligenciam e desconsideram o fato de que muito antes de poder articular um mínimo som, a criança já se encontra imersa e atravessada por um universo de palavras e que, mesmo não podendo reproduzi-las e sequer reproduzir outras palavras a partir das palavras ouvidas, essas palavras não são, para ela, menos importantes e dotadas de menos significados. A criança não pode se esquivar das falas do seu ambiente ou fazer de conta que não as ouviu. A audição é o sentido mais desenvolvido do feto e o recém-nascido, de acordo com pesquisas, desde logo tem a capacidade de poder identificar as vozes, as músicas e os fonemas da língua na qual está inserido. O aprendizado de outras línguas deve acontecer quando a criança já souber ler e escrever a língua materna, e o sotaque será um dos fatores que fará com que a criança não perca sua identidade
tornando-a, portanto, singular. A globalização não veio para pasteurizar a humanidade, veio para nos ensinar sobre outras culturas e para que possamos entender e aceitar as diferenças e as diversidades. É com essa reflexão que encerro o meu vídeo de hoje. Se o assunto interessou, compartilhe, comente, ative o sininho e assine o nosso canal para que os algoritmos entendam que já faz tempo que assunto sobre criança é coisa muito séria.